Todos, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Lilian, então eu sou da área da saúde, sou fonoaudióloga, né, como profissão, e tenho longa data aí já de formada, já mais de 20 anos já. Tenho uma demanda bastante grande de crianças, né, autistas, vem aumentando essa demanda, e trabalho bastante também com pacientes adultos e crianças neurológicos, né? E o que eu percebo pelos relatos dos familiares, relatos do dia a dia, relatos das pessoas, né, essa busca por tratamentos não tão convencionais, né, tratamentos que não façam tanto efeitos colaterais, não tenham tantos prejuízos, devido a substâncias, né, substâncias químicas mesmo, que causam muitos efeitos. E os pais vêm relatando essa busca, principalmente com crianças autistas. Muitos medicamentos, né, eles têm como efeitos colaterais, muito sono, muita irritação. E na minha demanda de crianças com o uso dos óleos essenciais e até de outros que eu não atendo, mas que vêm me procurar, tem muitos relatos de benefícios de vários óleos. Então, hoje eu vou colocar um pouquinho para vocês, não sei se todo mundo sabe o que é o autismo, né? A síndrome do espectro autista, né? Então, vamos colocar um pouquinho disso, as características e os principais óleos, né? Que tem sido usado como apoio, né? No tratamento ali emocional e comportamental dos autistas. Tá passando o slide aqui, gente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não tá passando, Rose? Tenta com o mouse, não tá indo? Deixa eu tentar de novo. Deixa eu dar um stop aqui e colocar ele de novo. Já hoje fez isso, né? Então, o que são os óleos essenciais, né? Então, os óleos essenciais, eles são substâncias, né? Que são extraídas tanto de sementes, quanto de folhas, de caules, de flores, da casca ou das raízes da planta, né? Então, ela é extraída da parte de, muitas delas, da proteção da planta mesmo. E os do terra, eles têm essa diferenciação de qualidade, porque eles têm um selinho de pureza que muitos dos óleos que estão no mercado não tem, né? Então, esse selinho de pureza indica que não tem nenhum outro adicional, nenhum outro produto químico, né? Então, por eles terem esse selinho, eles podem ser ingeridos. Eu não sei se todo mundo aqui já faz uso de óleos, ou se tem algum convidado, mas aqui, ó, no frasquinho, não sei se dá para vocês ver, aqui tem esse selinho aqui, ó, que indica, né, que ele é puro, que é o certificado de pureza da doTERRA. E, ou seja, eles são, ao momento que você usa, eles são quase que imediatamente, instantaneamente absorvidos na pele, tá? Tá. Então, essa composição, né, dos óleos essenciais e aromáticos, elas vão fornecer benefícios terapêuticos, né? Então, eles não são só aromáticos, né, como essências. Então, a diferença dos óleos essenciais é que eles têm benefícios terapêuticos no indivíduo. Então, que benefícios que eles teriam? Seriam benefícios na questão do sistema do organismo, né, digestivo, no tegumento, que é na pele, né, no sistema nervoso central, e nos sistemas do todo o organismo. Nós podemos ter benefícios cada olhinho tem uma quantidade inúmera de benefícios que podem agir no organismo, tá? Tá. Os óleos essenciais, eles têm uma qualidade bem importante que muitas vezes nem os medicamentos têm esse benefício. Todos nós temos, né, uma barreira ali óssea que protege o nosso cérebro, né? E essa barreira, ela é muito difícil de ultrapassar, de atravessar. E os óleos essenciais, eles têm esse poder de atravessar essa barreira que a gente chama de hematoencefálica,
tá? E alcançar partes do sistema nervoso, né, do cérebro que controlam muitas das nossas emoções, né, o humor. Então, por isso que das famílias, muitos dos pacientes autistas têm tido muitos benefícios e benefícios que são observados com bastante rapidez. Acredito que, né, esse seja um dos principais motivos do uso dos óleos essenciais em relação a medicamentos mesmo com outras propriedades. Então, ali tem um exemplozinho ali. Então, como vocês podem ver ali mais abaixo, tem naquele circulozinho, essa barreirazinha que nós temos, e ele é capaz de ultrapassar e agir diretamente ali no sistema nervoso e atuando no sistema límbico, que é o controle mesmo das emoções do indivíduo. E as substâncias contidas ali em aproximadamente uma gota de óleo essencial, ela é muito concentrada. Então, são substâncias vegetais extremamente concentradas. Uma gota tem a capacidade, mais ou menos, o poder de aproximado 28 xícaras do chá, né? Então, em um frasquinho de 5 ml tem aproximadamente ali umas 80 gotas, né? Então, um produto muito concentrado. Uma gotinha, por exemplo, de limão ali, ele equivale, se não me falha a memória, em torno de uns 20 limões, né? Então, é um produto muito concentrado que são os óleos essenciais vegetais. E as formas de uso, gente? Tem várias formas de uso. O uso aromático, né? Que é por inalação, né? Puxa o ar, inala ou colocado no difusor. Também pode ser de forma tópica, né, passada na pele, ou até mesmo ingerido. Então, são as 3 formas de uso dos óleos essenciais. E agora eu vou colocar para vocês o que é o transtorno do espectro do autismo. Então, é uma doença, né, uma patologia que ainda é muito estudada em todo o sistema, né, da saúde e de outras áreas também, porque ela tem muitas peculiaridades, né? Cada paciente, cada sujeito, ele se comporta de uma maneira, mas assim, no contexto geral, é uma patologia que afeta a comunicação, né? A interação social, né? A socialização, a comunicação verbal e não verbal, e o comportamento do sujeito, né? Então, é uma criança ou um adulto que ele tem dificuldade de contato visual, dificuldade para interagir com as pessoas, pode recusar a proximidade de outras pessoas e interesse restrito por atividades repetitivas ou brinquedos que não demonstram muito interesse em outras crianças, né? E podem ter movimentos repetitivos que a gente chama de estereotipias, né? Seja balanço de mãos, de cabeça, dentre outras estereotipias, as mais citadas são essas, né? E é uma doença que é muito vista já na primeira infância, ali quando é pequenininho já. É na fase ali próxima de 2 anos que os pais relatam, o meu filho falava, estava com o desenvolvimento tudo adequado e de repente parou de falar, parou de interagir, que é então nessa fase ali mesmo que o sujeito, ele começaria a demonstrar mais a sua, né, vontades, a interagir de forma diferente e agir de forma mais com autonomia. Então, é o momento que ele teria que se mostrar mais, que a gente já começa a notar as dificuldades. E o nome do espectro, ele deriva ali porque envolve situações, como eu já comentei, muito diferentes. Então, tem sujeitos autistas que têm uma ou outra característica mais discreta, outros que são bastante típicos e do leve ou mais grave, mais acentuado. E as características, como eu comentei, isolamento social, a dificuldade de interagir com outras pessoas,
a proximidade, essa dificuldade de contato visual, é aquela criança que às vezes ela até te olha, mas parece que ela está olhando através de você, né? Ou se olha, não consegue manter muito contato visual, olha e desvia. A estereotipia era normalmente com mãos ou com dedos, colalia, que é aquela fala repetitiva. É muito comum repetir falas de desenho animado, ou vivenciou um episódio no dia anterior e continua repetindo no dia seguinte. Atenção conjunta prejudicada, né? Normalmente as crianças autistas, né, como TEA, costumam brincar de maneira mais isolada, rejeitando o outro, né, rejeitando a aproximação do outro. E alterações, também é muito comum, alterações de ordem sensorial, né, incômodo com barulhos, resistência ali com alguns alimentos, né, uma restrição alimentar, então também é muito comum, com calor ou com frio. E então a gente dá para colocar, a partir de agora eu vou colocar sobre os olhos que eu mais indico e que os relatos dos pais também, de outros, tanto meus pacientes ou como não pacientes, o que eles vêm relatado dos que têm dado maior resultado, e assim também pelos estudos e pelo que eu tenho coletado de informações. E um deles muito utilizado, até a gente comentou ali no início, que é um óleo aterrador, que é o vetiver, tá? Dentre uma infinidade de características que ele tem, de funções, como ele é um óleo que é extraído da raiz, ele tem essa função de trazer o sujeito mais para a realidade, né? Aterrar ele. Então, ele melhora também o foco, a concentração e traz calma. Então, é um óleo muito utilizado ali, auxilia no processo de organização e mudança de uma atividade para outra. Como é muito comum crianças, né, autistas ou adultos, enfim, ter uma dificuldade, eles têm um apego assim com a rotina. Qualquer coisa que mude da rotina pode ser um motivo para uma crise. Então, até a atividade, se está em uma atividade para passar para outra atividade, muitas vezes há uma dificuldade. Então, esse óleo tem essa característica de facilitar esse processo de organização do sujeito autista e facilitar com que ela passe para outra atividade sem muita dificuldade. Claro, tranquilizador, ele é considerado um sedativo, ele vai agir de forma que auxiliar o sistema, né, sistema nervoso, sistema imunológico, de combater infecções e doenças. Então, uma série de infinidades, mas principalmente foco, concentração e calma. Porque, assim, como eu comentei com vocês, existem crianças autistas que têm sintomas muito leves, mas tem aquelas crianças que têm uma dificuldade maior, que são agressivas com elas e com o outro também. Então, esse olhinho ajuda muito nessa calma ali, manter a calma, a criança manter a calma. O lavanda, que eu tenho até vai ter um relato de uma mãe ali, um depoimento do lavanda. O lavanda, ele é calmante, ele relaxa a criança, promove esse momento de tranquilidade e, além de tudo, ele é regenerador, cicatrizante, ele ajuda com alergias, queimaduras, irritações na pele, ele acalma também e ele tem a função também ali de ajudar a diminuir a pressão, né? Tanto isso também quem tem pressão alta, né? Ele é muito eficaz nisso, mas ele tem uma função bem bacana que é dar mais vida para as células do nosso corpo, né? Então, tonificando, estimulando as funções da célula. Mas, acima de tudo, na questão de comportamento, ele é acalmante, ele relaxa, ele dá muito resultado. Em crianças que têm bruxismo, que é esse ranger dos dentes, ele é muito eficaz, tá? Passa aqui na região de masseter e inala, ele dá muito resultado.
claro, para o sono também, ajuda muito no sono, num sono mais tranquilo. Aquela criança que acorda muito à noite, ele ajuda bastante a ter um sono mais tranquilo e um sono de qualidade mesmo. O frankincense, né, que é o líbano, que é um óleo que eu também sou muito apaixonada. Ele é considerado um óleo potencializador de outros óleos e ele traz um equilíbrio mental do sujeito, né? Então é muito eficaz, é muito rápida a ação dele, também é considerado um óleo aterrador, tá? Então ele permite também, ele promove o efeito positivo nas emoções e relaxa, diminui esse estresse, essa agitação, essa ansiedade no sujeito, além de outras funções que ele tem também ali de anti-inflamatório, nas questões do organismo como um todo, né? E de ultrapassar aquela barreira que eu comentei com vocês, que nós temos aqui no cérebro, né? Então, ultrapassar essa barreira e agir com bastante rapidez. O cedarwood, que é o cedro, né? Então, ele é um óleo muito bacana também, muito utilizado. Ele promove a liberação de serotonina, né? Que ela é convertida em melatonina. Então, ela ajuda na questão ali do cérebro, do sistema límbico, a melatonina é produzida naturalmente, né, no corpo. Então, facilita o sono e muitos medicamentos ali, que tem outros tipos de medicamentos, eles fazem um efeito, mas esse óleo é bem bacana por fazer um efeito no organismo, mas de forma mais natural, promovendo esse funcionamento do próprio organismo na produção dessa substância ali, que é muito eficaz na questão do sono, tá? Combater as dificuldades de sono, os transtornos, a agitação. Entre crianças autistas têm muita dificuldade no sono, acordam irritados, acordam de manhã muito cansados porque tiveram uma noite de sono nada tranquila. Então esse óleo é muito bacana. Rosemary, que é o Delecrim, é um dos óleos que eu gosto bastante de usar também e que eu percebo muito resultado nas crianças, não só autistas, mas que têm dificuldade de manter atenção e concentração, né? Que são os TDAH, né? E ele é um óleo que ele ajuda muito no foco, na memória, principalmente naquela memória que não é só de hoje, né? É uma memória mais a longo prazo. O alecrim ajuda muito nesse processo de clareza mental, na plasticidade do cérebro. Então, o nosso cérebro tem algumas funções desempenhadas que outras partes do cérebro também podem auxiliar quando uma está mais falha, que a gente chama de plasticidade cerebral. Então, esse óleo é bem bacana, que ele estimula a plasticidade cerebral. E além de outras funções ali na questão de infecções respiratórias, considerado um antioxidante, né, porque também ajuda a retirar os radicais livres. Camomila romana, né? E esse é um óleo também que é muito usado, além de forma isolada, mas também nos protocolos, porque ele traz um efeito calmante, diminui a tensão nervosa, diminui a insônia e a ansiedade. Então, ele é também muito efetivo, principalmente na questão de tensão ali da criança quando está em crise, quando está muito agitada, crise de autoagressividade, esse olhinho é muito efetivo. O basil, que é o manjericão, então ele é muito importante também na questão do sistema digestivo, né? Muitas crianças autistas, elas têm dificuldades de entender o que está se passando no corpo, né, tanto da criança quanto no adulto, e eliminar certas substâncias tóxicas e que fazem mal para o organismo, para o sistema digestivo. Então, esse olhinho ali, ele tem um efeito bem importante ali no sistema digestivo. Além de trabalhar a questão de fadiga mental, de cansaço, melhora o foco e ajuda muito no momento de estudo, que ele mantém alerta, mantém atento no momento de aprendizagem. O sândalo, né, que é o sândalo havaiano,
Ele também tem um efeito relaxante, ele é calmante e promove a clareza mental e promove a ativação das glândulas do sistema nervoso, que também, né, são as glândulas que produzem a melatonina, que auxilia no processo de sono, que é no sistema límbico. Aquela figura inicial que eu mostrei lá, nós temos uma parte do sistema nervoso, que é o sistema límbico, que é responsável pelas emoções e pelo sono. Então, esse olhinho tem propriedades que estimulam também essa região, que promove um sono melhor. Ele é sedativo, mas sedativo que deixa a criança com mais qualidade também de sono. O green mandarim, né, que é a mandarina verde, de todas as características na questão do comportamento ali, emoção, ele dá uma sensação refrescante, porque não sei se aqui alguém tem um filho ou conhece alguém que tem o autismo, é comum eles ter muito calor, relatar que está quente, que está difícil isso para eles associar, entender esse processo no corpo. Então, esse olhinho é bem bacana, que ele dá, além de tudo, uma sensação refrescante, que vai refrescar o corpinho, e dá um efeito calmante muito bacana no corpo após o uso. E melhora o foco mental. Bergamota, sou apaixonada pela bergamota. Ela é considerada também um medicamento que para ansiedade, como uma atuação como se fosse um antidepressivo também, atua ali na insônia, em vícios também, estimulante digestivo, então é um olhinho também bem completo e ele é usado para reduzir a dor, né, causada por dores de cabeça e tensão muscular. Então, permite a sensação também de mais ânimo, de mais disposição, mais alegria, frescor e energia. Então, ele relaxa e também ele acalma e diminui esses sentimentos de estresse, de agitação excessiva, ansiedade. Crianças autistas têm sentimentos que eles não sabem expressar e isso causa muita ansiedade, não ser entendido, não se fazer entender o que você quer ou até não se comunicar causa muita ansiedade na criança, no indivíduo. Então, esse é um olhinho bem bacana para acalmar, relaxar e diminuir o estresse, a ansiedade. A copaíba nossa, é brasileira, né? E os estudos que estão saindo, né, atuais, e que eu tenho acompanhado ali, de muitos estudiosos, as pesquisas, é que ele tem um efeito bem bacana, né, bem importante, que é uma ação similar a canabinoide, tá? O canabinoide tem aquele medicamento também que é feito é o canabidiol, né? Então é muito usado ali para crises convulsivas, né? É um medicamento, mas que pode ter alguns efeitos colaterais, mas o copaíba tem um efeito bem interessante e ele não causa efeitos colaterais. E ele é bem interessante que ele tem 4 espécies de copaíferas, né? Num único produto, num único alinho. Então, ele tem muitos benefícios, né? E dentre eles cardiovasculares, imunológico, mas o principal ali é que desempenha atividade semelhante da dopamina. Então, ele causa um efeito muito protetor para o organismo, muito mais eficaz do que o cannabis, tá? Ele diminui a inflamação dos tecidos, por isso ele é muito usado para diminuir as crises convulsivas. Então, é considerado um analgésico, um antioxidante, e ele vai atuar também na questão emocional de tirar um pouco esses sentimentos de negatividade, né, de angústia. Ele vai trazer para o sujeito um maior equilíbrio. E acalma e promove o bem-estar, além de todas essas funções. Então, é um medicamento muito show, um óleo muito sensacional. Serenity, né, que daí já é um mix, então ele contém vários óleos, né, que citados ali, lavanda, cedro, manjerona, camomila romana, lang-lang, sândalo, baunilha, repetir camomila romana, né, vetiver e oud. Então ele tem ali a função de acalmar,
né? Medos e nervosismo, tensões, mudanças repentinas de humor, estresse, ansiedade, alterações do sono, agitação e irritabilidade. Então, é muito completo, tá? Questões de síndrome do pânico também. Ele é muito bacana nessa questão emocional aí, equilibrar, acalmar, reduzir o medo. DDR Prime normalmente é o queridinho agora para tratamento, auxiliar ali no tratamento do autismo, porque ele é um óleo que ele vai atuar ali na célula do organismo. Então, ele vai agir no funcionamento celular. Praticamente, ele vai trazer mais vitalidade para as células boas e aquelas ruins vão começar a ser eliminadas. Então, ele é como um suporte muito importante no sistema nervoso central e para as capacidades cognitivas. É um óleo essencial que tem sido muito usado. Tá. Dentre os problemas, né, relatei já das crianças autistas, dos sujeitos autistas, é muito comum as alergias alimentares ou comer excessivamente ou ter restrição de alimentos, né? Ou não comer alimentos doces ou salgados, dependendo da consistência, dependendo da cor, existem restrições. Eles restringem os alimentos mesmo. E também alergias de pele. Alterações gastrointestinais, alterações da flora intestinal, infecções repetitivas, além dos comportamentos já citados, da interação e dos cognitivos. Atraso considerável na fala, né, e na linguagem. Quando eu digo fala, é o ato de falar mesmo. E linguagem envolve outras questões, envolve interesse de estar interagindo com o outro, envolve criatividade, envolve a brincadeira simbólica. Então, diante de todas essas questões colocadas ali, alimentares, existem também outros óleos que podem auxiliar bastante, principalmente ali nas questões de ser como antifúngico, como vermífugo, que o organismo das crianças autistas tem dificuldade de eliminar essas substâncias que são danosas para o organismo, não vai eliminar as benéficas, né, da questão principalmente intestinal. Então, a melaleuca, que é considerado um antimicrobiano e um antifúngico muito potente, ela vai atuar na parede externa do micro-organismo, né, na membrana celular e em toxinas produzidas pelos micro-organismos, né, então eliminando essas substâncias, esses organismos que fazem mal para o nosso organismo e mantendo as que são boas. Orégano também, um antifúngico muito potente, né? Ele é um agente purificador, antioxidante e trata as infecções bacterianas e fúngicas. E ele tem uma substância muito importante, que é o carvacol, que vai agir de forma muito eficiente na questão ali de proteção do organismo, de desparasitação. E a mirra, né, que é um anti-inflamatório poderosíssimo também, um potente antiviral. Então, ela tem uma ação nas doenças intestinais também, mas tem um efeito bem importante, né, comportamental. Porque a gente já ouviu falar, acho que todo mundo já ouviu falar, que o intestino é o segundo cérebro do corpo humano, né? Então, é rico em substâncias que ligam os receptores de opioides no cérebro, que agem como analgésico. Então, a mirra tem esse poder, né, de trabalhar também essas questões inflamatórias ali, que fazem prejuízos ali na questão de relação cérebro e intestino. Como eu já coloquei ali, então eles não vão destruir a microbiota intestinal benéfica, as substâncias lá que tem, os organismos que são benéficos ao nosso corpo humano, somente os que não são benéficos. Então, aí eles vão eliminar, vão ajudar a destruir essa membraninha desse organismo, que vai fazer com que o intestino funcione de forma mais saudável. Então, como eu coloquei, é muito comum as crianças
terem essa resistência alimentar, a dificuldade de se alimentar dependendo da consistência, do tipo de alimento, do cheiro do alimento. Então, esses 3 olhinhos ali, o frankincense, o bergamota, a tangerina, é um protocolo muito utilizado, né, na atuação da resistência alimentar. E é bem importante colocar assim que além você tem que conhecer muito bem a pessoa que você vai indicar, entender, porque muitas vezes a resistência alimentar dela vem do cheiro, muitas vezes a resistência alimentar dela vem da consistência do alimento, do barulho que o alimento faz. Então tem que entender um pouquinho o que está acontecendo para daí você fazer a indicação de um óleo ou de um protocolo. Então, esse aqui tem dado muito resultado, é bem indicado assim, antes da criança se alimentar, já coloca ali alguns minutinhos antes no difusor, ou dá para ela inalar, para criar esse ambiente mais favorável do processo de alimentação. E, opa, acho que foi demais aqui. E o tangerina ali também, ele dá muita disposição, dá muita alegria, né, para a criança, então ajuda bastante um processinho antes de iniciar a alimentação. O frankincense vai dar o equilíbrio, o bergamota vai diminuir a irritabilidade, acalmar. E a questão da desintoxicação de metais pesados, parasitas e vermes. Então, muitos médicos têm indicado óleos essenciais com essa função de desintoxicação, né? E esses aqui tem 2 sugestões de óleos com esse fim. O tangerina e o lemon que é um antioxidante, faz um detox bem importante no organismo. O tangerina também age na questão digestiva, mas também dá mais alegria. Zengueste também nas questões digestivas, de gases, desconforto gastrointestinal. E ali o gengibre também, que é um poderoso digestivo, atua no sistema, né, em todo o digestório. Então, essas 2 opções são muito usadas e dão muito resultado na questão de desintoxicação. Os metais pesados, eles fazem muito mal para o organismo também, além de parasitas e vermes, e esses olhinhos ajudam a eliminar, tá? Claro, às vezes eu tenho um, não tenho outro, então tem que pensar também o que você tem, mas nós, enquanto consultores de bem-estar, entender como a criança funciona, quais são as queixas, investigar bem para daí saber qual olhinho que funcionaria melhor com ela. No sono, então várias opções ali, o vetiver, serenity, o líbero, um protocolo, frankincense, lavanda. Frankincense e lavanda, eu gosto de iniciar bastante com esses 2 óleos. Tenho tido muito bons resultados, né, nos meus assistidos ali com o frankincense ou lavanda. E, claro, dependendo das características, você introduz um outro, retira um, e outra opção também ali o serenity, camomila romana, ou lavender brief, porque muitas vezes, né, a gente tem que entender o que está acontecendo com esse, que está dando esse sono agitado. Às vezes é uma questão respiratória, né, associada ali com a ansiedade. Então, por isso tem ali também o brief e o lavanda, que vai trabalhar questão respiratória, melhorar a respiração e também acalmar, tá? Outra opção ali também, o cedarwood, o vetiver, a lavanda e o frankincense, tá? Outro protocolo muito utilizado, tangerina, manjerona e lavanda. Então, esses olhinhos aqui, eles auxiliam na produção de melatonina, que ajudam ali a questão de humor e estabilidade ali, equilíbrio emocional. Vetiver aterrador, fantástico também, né? Frankincense também, lavanda mais um calmantinho, uma qualidade de sono melhor. Comportamento, aquelas crianças que às vezes têm crises, mudanças bruscas de comportamento, crises de autoagressão, de heteroagressão, agredir o outro. Então, o balance vai ajudar muito nisso, equilibrar ali essa emoção, e o Wildorage dá alegria para a criança, dá mais disposição, tá? E Lang Lang trabalha muito a questão do síndrome do pânico,
né, do medo excessivo, problemas emocionais, associado ali com gerânio, o pisse, que é da paz também, né? Lavanda, que também é acalmante. Então, esses são sugestões de protocolos, tá? Mas lembrando que é sempre importante entender em que momento que ele tem a crise, o que está disparando essa crise. É bem importante entender isso antes de você indicar ali o olhinho. E muitas vezes, assim, o que eu noto o olhinho não é só para criança, então ele vai agir em todo um contexto familiar. Então, às vezes é um pai e uma mãe que já estão totalmente esgotados, cansados, então você vai trabalhar a criança, mas também vai ter que entender esse contexto e atuar ali na família também, né, nos componentes da família. Mudanças repentinas de humor, lang-lang, gerânio e sândalo. Isso eu já falei isoladamente ali, então por isso que eu estou passando rapidinho os protocolos agora, tá? Equilíbrio e serenidade, balance, né? Que dá esse equilíbrio, serenity também ali. Irritabilidade, crise repentina de irritabilidade, lavanda, gerânio, camomila romana. Controle também de irritabilidade. Então, assim, eu dando opções, né, de protocolos. Às vezes, a criança é uma criança que durante o dia, ok, vai bem, mas durante a noite dispara uma crise de irritabilidade na hora do banho, na hora da alimentação. Então, você vai usar um olhinho para dar um equilíbrio, um olhinho que melhore o sono, para estabilizar o humor. Como eu já tinha comentado ali, a questão da copaíba ali, né, a ação dela no organismo também é uma substância que funciona como regulador do organismo, e os estudos têm mostrado isso. Muitos estudos têm mostrado que a copaíba tem muitas vantagens em relação ao canabidiol. Ele atinge diretamente o sistema, né, ultrapassando a barreira hematoencefálica. Comunicação, né? Aquela criança que tem uma dificuldade acentuada de interagir, de permitir a proximidade do outro, contato visual pobre, ou ainda não fala. Não fala por quê também? Porque também não tem essa interação. A criança vai falar quando? Quando ela ter uma experienciação também com o outro. Então, esse protocolo é bem interessante, o DDR Prime, ali que vai atuar diretamente na célula, né? Mantendo a integridade da célula, o Spearmint, que ele ajuda também no foco, no equilíbrio, copaíba ali na questão também equilíbrio emocional e na questão ali do sistema nervoso, frankincense também aterrador, tá? Esse é um protocolo que eu tenho um relato de uma mãe, talvez depois vamos ver se ela vai estar na sala, que no primeiro ou segundo dia ela já notou mudanças muito importantes no filho dela com esse protocolo. Então, DDR Prime também é um mix de óleos ali, que também tem frankincense, tomilho, cravo, capim-limão, laranja selvagem, segurela, niaule e litseia, acho que assim se pronuncia. Então, ele é bem usado, bem importante, tem auxiliado muito no desenvolvimento, né? Os aterradores, cedarwood, pinheiro siberiano, vetiver, trazendo ali um componente de equilíbrio geral, de trazer a criança para a realidade, de realizar um detox, calmar mesmo aquele momento de fúria. E esses são os principais que eu tenho visto, a utilização, que tenho escutado falar, que tem tido efeito nos meus pacientes, que tem tido efeito nas pessoas que eu tenho indicado. Então, os principais são esses. Claro, como eu comentei para vocês, o fulano tem óleo tangerina e tem o olhinho de alecrim. E quero trabalhar a questão do foco, atenção e concentração. Ótimo. Eu tenho ali o peppermint. Também dá para usar nesse sentido. Mas eu tenho só lavanda nesse momento, lavanda frankincense.
Fantástico, tem dado muito resultado na questão de ansiedade e controle emocional. Então, a gente tem que pensar que muitas vezes o que dá certo também para uma criança não é a mesma coisa que vai dar certo para outra. Então, tem que ter muito cuidado ali, muito manejo na indicação de cada óleo e nos protocolos. Então, agora, agradeço ali a atenção de todos, coloco à disposição para perguntas. Eu não estou tendo acesso ali às perguntas. Não sei se tem alguma pergunta, Rose. Oi, tem sim. Você consegue abrir o chat? Daí você já vai visualizando. Deixa eu ver aqui. É embaixo. É embaixo, em cima, na verdade, o seu, né? Deixa eu ver aqui. Opa. Pode fechar a tela, que eu acho que vai ser mais fácil para você visualizar. Cancelar o... Isso. Deixa eu ver aqui. Agora acho que eu consigo ver. Tem algumas perguntinhas ali para você. Aqui, tá. Qual o nome do canal do YouTube, Rose? Eu respondi ele. Deixa eu ver. Vida em Gotas. Amanhã já vai estar disponível para vocês, gente. O uso interno para crianças de 3 anos, a gente sempre orienta o quê? Uso interno acima de 6 anos, né? Então, abaixo de 6 anos, o mais indicado seria de uso tópico mesmo, tópico ou inalação. Então, é um cuidado mesmo, né? A minha filhinha ali, ela não é autista, né? Mas criança, usou antes, mas vai assim, você conhecer muito bem o teu filho, entender muito bem quais são as questões dele, mas o ideal é a partir dos 6 anos ali o uso interno, tá? Como usar a mirra na questão intestinal. Então, na questão assim, ela atua como um anti-inflamatório também, né? E a questão assim de intestino, existe também outros óleos que também dá para testar. Eu sempre começo com o quê? Eu gosto de indicar primeiro limão, gosto de indicar outros assim que é mais fácil da criança aceitar, né? Mas você pode fazer como? Você pode passar, fazer o blend, ou se você quiser, claro, usar ela isolado, passar ali na região de ventre, né, da criança, que ela vai ajudar na questão de equilíbrio ali da questão do intestino. Eu não sei qual que é a tua questão, se é intestino preso, se é mau funcionamento, mas eu acredito que dá para fazer desse jeito, tá? Passa se é a forma de uso, tá? No que você está perguntando se é desparasitação, mas não sei se respondi a tua pergunta. Usa os 3 em conjunto com a questão alimentar. Aqueles 3 olhinhos lá que eu tinha colocado, que era tangerina, que era não lembro qual outro eu coloquei lá, frankincense, tangerina e lemon, pode usar sim, só que daí a questão, se for depende muito da idade da criança, se for uma criança acima de 6 anos, você pode colocar também para ela ingerir, ali, iniciar pela manhã, ali a tangerina e o lemon, ou colocar no difusor, como eu sugeri também, uns momentinhos antes dela começar a alimentação, que já trabalha a questão de equilíbrio e alegria, mais disposição na hora da alimentação. Intestino preso, desparasitação também. Isso. Daí eu indicaria ali entender como é que está a alimentação da criança, né? Entender, muitas vezes tem a questão de resistência alimentar e a criança não ingere tudo o suficiente para ajudar na questão intestinal. Então a gente tem que entender ali, existe resistência alimentar ou não? Está ingerindo a quantidade de fibras ou líquido ou não, ou é só uma questão mesmo de organismo. Mas na questão de desparasitação e de eliminação de vermes, dava para iniciar, ali, dependendo da idade da criança, com um dos olhinhos ali, tá? Antes de iniciar diretamente 3 olhinhos do protocolo ali. Se você quiser, depois você pode me chamar no privado para eu entender ali a questão, uma questão mais particular dessa criança. Orégano também, tá? Antes eu coloquei de orégano ali, ele também é muito utilizado na questão de vermes, na questão de desparasitação, só que é um óleo que tem que tomar muito cuidado, né? Porque é um óleo muito quente, né? Um óleo que irrita também a questão
de mucosa, então, para ingestão em cápsula sempre, só a partir ali de uma certa idade, caso contrário, diluição com óleo de coco fracionado para ir de forma tópica. Não sei se tem mais alguma questão, mais alguma pergunta. Gostaria de complementar, Rose, alguma coisa ali? Você que é da farmacologia ali. Um outro detalhe muito importante é descobrir se o autista ele tem alguma sensibilidade em relação à alimentação, né? Alergia. Geralmente, em muitos dos casos que eu já vi até hoje, muitas crianças têm sensibilidade ao leite, sensibilidade ao glúten, e isso daí vai desencadear, como a gente já viu, que o intestino é o nosso segundo cérebro, ele vai desencadear várias outras anormalidades ali, em se tratando de emocional, em agitação. Eu já tive um caso de uma pessoa que me relatou isso, que quando ele come alguma coisa que tem glúten, ele fica super agitado, agressivo, ele não consegue parar quieto, ele não consegue dormir muito bem. Então, é uma outra relação que a gente tem que levar em consideração, né? Caso a criança tenha alguma sensibilidade, lógico que às vezes nem é necessário você fazer exame, porque exames relacionados à alimentação às vezes não são muito específicos, tá? Então, o que é interessante fazer é retirar mesmo da alimentação e verificar, né? Uma prova viva ali é você tirando, substituindo por outra coisa, né? Hoje em dia tem muitas opções sem glúten, aveia sem glúten, farinha sem glúten, então dá para ir mesclando para a gente ter um resultado melhor aí nessa questão de controle emocional da criança. Então, é uma coisa que eu já vi, que eu tenho uma mãe que eu dou uma assistência para ela e ela fala muito sobre isso. E, inclusive, não só a alimentação, até em produto químico. O seu produto que você lava a sua roupa, o amaciante, o produto que você passa ali no chão da sua casa, o cloro que você joga no banheiro para lavar, tudo isso é tóxico, principalmente para as crianças que são autistas, elas vão manifestar de forma muito rápida. Nós, adultos, né, e até mesmo crianças que não têm essa alteração, né, na sua condição, com o uso prolongado, vai lá para frente causar algum problema. Mas no autista, especificamente, eles são muito sensíveis, então automaticamente já vai aparecer alguma manifestação clínica ali, né, na criança ou no adulto autista, e aí já vai gerar um desconforto. Então a gente tem que prestar atenção em tudo isso, em tudo que você está usando na sua casa, e aos poucos ir mudando, né, para ter também uma melhora nessa questão do emocional mesmo, do equilíbrio do autista. Então é importante a gente frisar isso. E é tão comum, sabe? Eu tenho visto, é muito comum as crianças autistas ter alguma coisa associada de quadro alérgico, né? Ou de alimentos, ou de produtos mesmo. Então, e como o organismo delas tem dificuldade de eliminar metais pesados, né? Que tem materiais sintéticos, que tem questão até de medicamento mesmo. Então, é muito comum estar associado à questão, principalmente lactose. Principalmente lactose, daí o óleo pode ajudar, mas é necessário uma dieta ali associada, senão não vai continuar uma evolução satisfatória, tá? Então, a outra questão ali, no protocolo de opositor, um blend usado para mucilafana, né? Quantas gotas? Então, ali, como eu sempre coloco, depende da idade da criança, mas ali nunca ultrapassar ali muito além de 10 gotas na somatória dos óleos. Não sei qual a idade ali que tem a criança, mas 3 a 4 gotas, né? No total, somado de no máximo 10 gotinhas ali para adicionado no óleo fracionado. Lilian, fui eu que fiz a pergunta, Juscelia. Criança tem 10 anos, por isso a curiosidade. Pode ser, de 3 a 4 gotas, ali até 5 ali. Você tem que fazer, eu sempre oriento assim, comece com 3 a 4 gotas, ver como é que vai ser a reação da criança, para daí você ver, e sempre não fazer muito, porque é uma quantidade pequena, até porque o óleo muito tempo paradinho ali, ele pode não ser tão eficaz como um olhinho misturadinho ali com poucos dias, tá?
Uhum. Ali um comentário ali, qualquer coisa diferente do organismo, de fato, eles já reagem de algum modo, né? Olha, dá para usar, eu não sei do qual que você está perguntando ali, Nina, mas de até 3 vezes ali por dia ali, de manhã, iniciando de manhã, meio-dia e à noite, não sei qual que você está colocando, se é indiferente a pergunta para qualquer óleo, mas até 3 vezes ali por dia. Lília, se você já quiser compartilhar o depoimento que você Vamos tem. ver aqui se eu consigo Se colocar consegue. ali. Tem um depoimento, então, de uma mãe, ela tem uma criança que tem o diagnóstico de TEA, e a princípio ela me pediu um óleo para o bruxismo, de ranger de dentes, né? Então, indiquei para ela o lavandinha e, na verdade, ela não tinha ainda me relatado a questão de sono, né, que era conturbada, mas o foco ali era para o bruxismo. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. A gente iniciou com óleo de lavanda, que é bem comum. Opa. Não foi aqui, não foi. Não sei se vai, Rose. Como é que eu faço para aparecer? Ele não está aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo salvar. Você não consegue pelo teu aí, né? Compartilhar aqui, de alguma forma, porque ele não está salvando ali. Deixa eu ver se não está na minha tela de. Não ficou. Não vai dar. Viu, Lilian? Oi. Tenta abrir o vídeo antes. Vou tentar aqui pelo WhatsApp mesmo, tá? Vamos ver se eu consigo aqui abrir. Eu já coloco para vocês. Uhum. Meu nome é Viviane. Se deu certo. Não está conseguindo? Não foi? Não. Não, então foi só para mim. Peraí, deixa eu parar aqui. Deixa eu tentar aqui, que eu consegui achar o vídeo que você me mostrou. Vou tentar aqui também, peraí. Tá bom. Eu também não consigo baixar, mas aí eu vou tentar Não. compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo, Lili? Assim, Para mim, assim. sim, aham. Tá? Vou apertar play aqui, aí vocês me falam se vai dar para escutar. Deixa eu aumentar bem o volume. Tá no máximo. Eita! Fechou. Meu nome é Viviane. Eu venho falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência do uso do óleo lavanda. Então, eu uso óleo lavanda com o meu filho. Ele tem um diagnóstico de autismo e por causa da pandemia ele desenvolveu uma ansiedade através de um ranger dos dentes por causa da mudança repentina. Uso óleo diariamente, pingo no travesseiro e também faço uma massagem diariamente nos pés dele, um pouquinho antes dele dormir. Desde a segunda semana já do uso do óleo eu notei a diferença. Anteriormente ele usava uma medicação natural para controlar essa ansiedade, a qual não vinha mais fazendo efeito. E o óleo, já desde a segunda semana de uso, mostrou um efeito muito grande. Ele diminuiu consideravelmente o ranger dos dentes.
Agora ele só faz no momento de estresse mesmo, ranger dos dentes, mas não o tempo todo igual ele fazia antes. E eu tenho feito isso, conseguido isso somente com o uso do óleo. Então eu iniciei o óleo passando no pulso dele, depois que ele acostumou com o aroma do óleo, eu comecei a pingar no travesseiro e fazer a massagem no pé. Hoje, após esses 3 meses de uso, eu faço só o uso à noite. Pingo no travesseiro antes de dormir e faço a massagem no pé dele. Então, tenho visto muita diferença no comportamento dele. Ele tem dormido as noites inteirinha, então ele não acorda à noite. E também ele tem acordado muito calmo e o principal é o ranger dos dentes, que era o que me preocupava muito. Não tem aparecido com frequência, somente em momentos específicos. Antes de usar o óleo, era com frequência o ranger e a irritabilidade dele. Então, são coisas que diminuíram muito e foi somente com o uso do óleo mesmo. Então, eu tive uma experiência muito boa com o óleo lavanda.